Boa tarde! E hoje vamos dar início à nossa quarta aula falando sobre ela é batalhadora, essa mulher forte, decidida, essa mulher com uma estrutura mental blindada. Por isso a série A Mulher de Provérbios 31, que é a mulher de Deus. E a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Então, como que nós podemos nos tornar mulheres com uma mentalidade blindada para lidar com os perrengues, para lidar com os obstáculos do empreendedorismo? Ser empreendedor não é fazer uma postagem no Instagram. Ser empreendedor é um estilo de vida definido. Eu me recordo que há poucos meses eu recebi uma proposta financeira muito positiva, mas que eu precisava ir para um local, trabalhar para uma outra pessoa. E eu nem pensei duas vezes. Não é uma opção ser empreendedor. Empreendedor é uma decisão. Só que nós precisamos ter uma mentalidade blindada, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter conhecimento para poder ser um empreendedor profissional. E por isso a Escola da Empreendedora, que vai mudar, transformar a vida de mulheres reais, da vida real, em empreendedoras profissionais. Firmou? Hoje nós estamos na nossa quarta aula. Na primeira aula, daqui a pouco eu vou ter que começar a escrever que eu não vou me lembrar. Na primeira aula nós falamos: que mulher é essa? Quem é essa mulher? Né? Quais são as características dessa mulher de fé? Quais são essas características dessa mulher ousada, dessa mulher forte, dessa mulher que tem como um Deus muito maior, né, do que os problemas. Não existe problema maior do que o Deus que controla a nossa vida, que domina a gente como pessoa. Então por isso que a gente tem que ser uma mulher com fé. Então a empreendedora de fé, essa série com 20 aulas. Na segunda aula, nós falamos sobre essa mulher confiável, essa mulher de confiança, que nós precisamos ser pessoas de confiança. E isso leva uma vida toda. A gente não se torna uma pessoa confiável, a gente não se torna uma pessoa, uma referência de confiabilidade do dia para a noite. No terceiro dia nós falamos, ela é boa todos os dias da vida. Ser bom todos os dias da vida é uma ordem do Senhor. Então nós precisamos deixar que as nossas dores nos dominem para não sermos amargos e poder servir as pessoas com amor. Difícil, né? Mas é possível. É um hábito. Ser bom é um hábito. E hoje na aula 4 nós vamos falar sobre ela é batalhadora. Essa aula de hoje é uma aula de um nível altíssimo. Altíssimo. Então eu trago Provérbios 31, que é a mulher de Deus. Não existe referência nas escrituras sobre meninas de Deus, ou seja, o Senhor quer que nós amadureçamos, quer que nós nos tornemos mulheres mais maduras. O que é uma mulher madura? É uma mulher que pensa nas consequências dos seus atos. Então isso faz com que a gente pense antes de agir, a gente tome decisões mais assertivas. Isso é fundamental para a mulher empreendedora, essa mulher de negócios. Quanto mais bem sucedido essa mulher é, melhor os resultados dentro do seu negócio. Firmou? Deixa eu dar uma boa tarde aqui, essa aula fica gravada. Convide uma amiga empreendedora que está deprê. Convide uma amiga empreendedora que precisa de apoio. A Fátima, que a Isabel não vai estar dando aqui boa tarde para a galerinha. Infelizmente eu não vou poder participar com o meu marido para realizar. Que o Senhor proteja, né? Que esteja na mão de bons médicos aí para realizar. Que bom que tem bons médicos para cuidar da gente. E hoje na aula 4, ela é o quê? Ela é batalhadora. E isso é uma aula muito importante. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Essa aula, ela transformou a minha mentalidade há muitos anos. E isso fez com que eu mudasse muitos comportamentos meus no dia a dia. Não existe uma grande transformação na nossa vida. Aliás, existe. Quando a gente se converte ao cristianismo, aí é uma grande transformação. Mas fora isso, as coisas que acontecem na nossa vida, as transformações que acontecem na nossa vida, é o resultado dos nossos comportamentos diários. Vamos supor, eu acordo hoje e continuo aplicando as mesmas coisas que eu fiz no dia de ontem. O que eu espero de transformação na minha vida? Todos os dias nós aprendemos coisas novas, mas para a nossa vida se transformar, nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos mudar o nosso dia a dia. E esse pensamento, ele é muito profundo e é muito difícil, por isso que a grande maioria das pessoas não consegue. Então, essa aula de hoje, ela é batalhadora, ela com certeza ela contribuiu de maneira extremamente poderosa
para minha transformação como indivíduo, me auxiliando, me permitindo a oferecer ainda mais para os meus alunos, que inclusive, gente, hoje eu estou completando 11 anos de carreira. No dia 2 de fevereiro de 2012, a minha vida mudou, quando eu iniciei minha carreira, mas hoje eu conto aí nos stories, eu conto aí na página durante o dia, como que foi a minha história, para ver se eu consigo inspirar mulheres a mudarem a vida delas como eu mudei a minha, porque eu queria, na verdade, me separar, mas eu era totalmente dependente financeiramente do meu marido na época, e eu precisei realmente tomar uma decisão. Falei, eu não posso ser dependente de um homem, eu não posso ser dependente de uma pessoa, eu preciso buscar, e foi quando a minha vida se transformou no dia de hoje, há 11 anos, e depois eu conto aqui um pouquinho dessa história. Então hoje eu tô muito feliz, tô realizada, tô extremamente feliz, porque 11 anos de carreira é uma história, e hoje eu tenho mais de 10 mil pessoas que passaram pela minha trajetória como mentora, e eu quero compartilhar com vocês um dos maiores ensinamentos que faz a grande diferença. Nós não vamos gerar resultados se nós não entendermos que 80% do nosso negócio é a mentalidade da pessoa que controla esse negócio. Então não adianta nós investirmos em técnica, em cursos, investir em mentorias de técnicas e não de mentalidade. Tudo começa com a mentalidade. Mas como assim, Tati? Como a mentalidade? Se nós tivermos uma mentalidade negativa, se nós tivermos uma mentalidade vitimista, culpando o mundo, se nós formos preguiçosos, procrastinadores, a gente pode ter um monte de curso. Quantos cursos você já comprou por impulso e depois você nem abriu esse curso? Ou você vai lá, observa o curso, 10% de visto, 20% de visto. Mas o curso é bom? Você nem sabe, nem pode dar um diagnóstico. Se a gente não faz o curso todo e utiliza todas as estratégias do curso, a gente não pode falar mal do curso. A não ser que a pessoa não entregue o curso, que o curso seja de mau gosto, aí sim. Mas se o curso é de bom gosto, se a gente percebe que o mentor, que o professor fez aquilo de bom gosto, e se a gente não faz o curso todo, a gente não pode fazer um diagnóstico do curso, firmou? É desonrar o professor, Mas quantas coisas a gente comprou e não fez? Quantos cursos a gente comprou e a gente não completou? Por quê? Porque existem algumas questões emocionais por trás que faz com que a gente não consiga dar continuidade num curso, por exemplo. Vou dar um próprio exemplo, a própria procrastinação. A procrastinação, ela não é preguiça. A procrastinação, ela vem muito mais do medo de vencer, do medo do novo, do medo de conseguir, porque a gente traz tantas culpas, a gente traz tantos conflitos emocionais da infância, e a gente nem percebe, a gente nem sabe, quantas vezes a gente deixou de fazer uma coisa extraordinária por medo de crescer. Ah, eu não dou conta de crescer, não. Pra mim, a minha vida assim, do jeito que tá bom. A gente foi criado assim. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade para mudar os nossos resultados. E a batalhadora, a mulher batalhadora, quando Deus diz dessa mulher, Ele está querendo dizer que nós precisamos ser pessoas com muita energia, com muita energia. Então eu quero começar a aula de hoje. Pegue seu caderno, pegue sua caneta. Quem escreve aprende 2 vezes. E eu quero trazer alguns trechos muito importantes para você escrever. Então escreva aí, Provérbios 31:13. Provérbios 31:13. Não tenha medo de usar a sua Bíblia. Muitas pessoas têm medo. Ai, vou estar desonrando a Bíblia. Vou estar desonrando a Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Desonrar a Bíblia é não lê-la e muito mais, é não segui-la. Você escrever na Bíblia é sinal de que você está se alimentando dela. Como que a gente pode se alimentar de um prato e não mexer no prato? Como que a gente pode se alimentar da palavra do Senhor se a gente não pega o garfo, a faca, corta e mastiga? A gente não tem como consumir aquele alimento se a gente não mexer no prato. No final, tá aquele prato, aqueles restinhos ali, assim. Isso é sinal de que a gente se lambuzou daquele prato. É assim a Bíblia. Então não tenha medo de usar a Bíblia, ok? É assim que ela tem que ficar, para mais. Sinal de que a gente está utilizando ela.
No Provérbios 31, que é a mulher de Deus, porque não existe referência de menina de Deus nas escrituras, mas da mulher de Deus, por isso que eu estou trazendo essa série. A mulher, a empreendedora de fé, é a mulher madura de Deus. O Senhor quer que nós amadureçamos, isso é fato. O Senhor quer que nós amadureçamos e nós somos muito infantilizados. Aí vai falar assim, fale por você, Tati. Se você espera a aprovação do teu pai, se você espera a aprovação da sua mãe, se você traz heranças emocionais que você não diagnostica e elimina, se você fica esperando a aprovação do ser humano, se você tem medo do sucesso, se você é amarga, se você tem medo de se relacionar, se você acredita que a vidinha que você tem tá bom, se as blusinhas que você compra na Shein tá bom, é infantil. É infantil, porque a mulher madura, ela não tem medo de fazer muito mais, porque ela precisa ajudar muito mais pessoas. Nós não viemos no mundo para pagar as nossas contas, nós viemos no mundo para servir a outras pessoas. E com o salário que a gente ganha, não dá pra gente servir outras pessoas. Então a gente precisa, assim, crescer, amadurecer, identificar, eliminar os conflitos que nos afastam do Senhor. Tudo aquilo que nos leva à pobreza emocional, tudo aquilo que nos leva a crenças sabotadoras é uma maneira infantilizada de não querer se libertar. Toda disfunção deve ser eliminada com urgência, afirmou? Então é isso que o Senhor deseja pra gente. Ele quer que nós amadureçamos. E Provérbios 31, ele tem essa função de ensinar pra gente exatamente o caminho. E eu venho aqui trazer uma linguagem mais jovem, mas não mexer na palavra. A palavra, ela nunca pode ser mexida. O Senhor disse, essa palavra não pode tirar nem pôr nada na escritura. Nada até o fim dos tempos. Então a gente não vai mexer na escritura, mas trazer uma linguagem que a gente possa entender e como aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Firmou? Então, minha querida, mande agora para uma amiga. Mande agora para uma amiga, fala, ó, entra nessa live, entra nessa série de aulas da Tati, porque isso vai transformar a sua vida. Eu fico pensando, o que é mais importante na vida? Mais importante. O que você pode estar fazendo nesse momento que é mais importante? Eu não conheço, mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos lá. Em Provérbios 31, 13 diz, busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. Começamos aqui. Anote aí. Provérbios 31, 13. Depois vai na escritura. Sempre a gente tem que ir nas escrituras pra gente conferir, tá? Vamos lá. Uma das coisas mais feias em uma mulher... Escreve aí, número 1. Uma das coisas mais feias em uma mulher se chama preguiça. Preguiça. Anote aí. Preguiça. A preguiça faz com que nós nos sintamos mal. Porque a gente sabe que tem um monte de coisa pra gente fazer e essas coisas estão ali, ó, para serem feitas. E o que acontece? A gente se frustra. E a gente começa a ficar irritado. E a gente começa a culpar as pessoas. Pior. Ninguém me ajuda aqui em casa. Sou eu que faço tudo sozinha. Eu quero só que você experimente não ser tão controladora. Meu marido faz tudo errado. Não. Seu marido, ele não faz do jeito que tu quer. Minha filha faz tudo errado. Não, ela não faz do jeito que tu quer. Então esse controle que nós temos de fazer tudo do nosso jeito não é congruente com ninguém me ajuda. Porque na hora que seu marido vem te ajudar, você fala, você não faz nada certo. Quem é que quer ajudar alguém assim? Quem é que quer ajudar alguém que só critica? Não é que o meu jeito é melhor, não, é o seu jeito. Então nós precisamos entender que controle, eu ter que ter controle sobre tudo é uma doença maldita. Que nos leva à dor constante. Eu preciso controlar tudo. O controle não existe. Ele não é pertencente a nós. Nós não temos controle sobre nada. Absolutamente nada. Então, essa mania que a gente tem de controlar tudo e todos à nossa volta para saciar as nossas necessidades, como se nós fôssemos crianças. Então, quando a gente, ao nosso redor, a gente tem esse controle, isso vai nos frustrando. Então, a mulher preguiçosa é uma das piores características em uma pessoa. É a preguiça. Anote aí, é a preguiça. Nós ficamos iradas com nós mesmos, porque nós sabemos que poderíamos ter feito muito mais, mas nós deixamos a preguiça. Quer um exemplo de preguiça? Ai, tô com preguiça, não vou lavar roupa hoje não.
eu mereço não lavar roupa. Eu não entendo. Por que a gente coloca o merecimento ligado a algo que vai piorar a nossa vida? Porque eu vou trazer um exemplo. Vai chegar segunda-feira, a gente vai ter que trabalhar. Aí na segunda-feira não tem a roupa lavada ou não tem a roupa passada. Aí a gente vai ficar enlouquecido. Aí a gente vai ficar nervoso, porque a gente não tem a roupa para ir para o trabalho. Aí a gente já vai ficar nervosa, aí a gente vai pegar o carro para ir para o trabalho, nervosa, vai xingando no trânsito, chega no trabalho numa segunda-feira já nervosa. Por quê? Porque a gente achou que merecimento tem a ver com eu não lavar minha roupa no final de semana, se esse for o caso. Sabe quando a gente é novinha? Agora a minha Maria Mariana tá com 17 anos e ela tá doida pra ir morar sozinha. E eu lembro que na idade dela, eu era doida pra morar sozinha. Só que pra gente morar sozinha, a gente implica em fazer as atividades. Lavar roupa, arrumar a casa, cozinhar. Fala, a vantagem de ser adulto é fazer o que quer. Mas a desvantagem é que a gente tem que cozinhar pra nós. Lavar pra nós. Arrumar a casa pra nós. Porque é chato. Mas quando a gente é jovem, a gente é adolescente, o maior sonho da gente é morar sozinho. Pelo menos era o meu, e a minha filha agora tá comprando esse sonho aí. Ela quer morar sozinha. Falei, eu achei que eu ia casar daqui a 5 anos, ou casar daqui a 1 ano. Minha filha quer morar agora sozinha. Firmou. Firmou. Então, uma vez a gente sonhou em morar sozinho. Uma vez a gente sonhou em ser mãe. Uma vez a gente sonhou. Então, muitas vezes os nossos sonhos, quando eles se concretizam, nós o amaldiçoamos. Quer ver? Essa casa vive bagunçada. Eu não aguento mais lavar louça. Ou muitas mulheres que passaram anos sonhando em ter filhos. Esse meu filho só me dá trabalho. Nós amaldiçoamos a nossa vida. Eu vou fazer uma live, mas isso só no final dessa série, chamado Automaldição. Mas o que significa isso, Tati? Como nós nos auto-amaldiçoamos. Minha vida não dá certo, tudo dá errado comigo, eu só atraio coisa ruim, eu tenho o dedo podre, todo mundo consegue menos eu. Misericórdia. Isso é automaldição. Nós precisamos ter, não existe a possibilidade de sair o doce e o amargo do mesmo lugar. Não tem como. Então, todas as vezes que nós falamos coisas a nosso respeito, amargas, não tem como sair o doce e o amargo, está na Bíblia. Não tem como sair o doce e o amargo do mesmo lugar. Então, pare de amaldiçoar a sua própria vida. E a preguiça, ela é uma grande maldição na nossa vida. Porque ela não é só o fato de a gente ter benefícios a curto prazo, como dormir um pouco mais, como descansar um pouco mais, como ver mais um capítulo de uma série do Netflix. Esses são benefícios a curto prazo. Mas é a gente olhar em volta da nossa vida e se sentir honrado de falar, Jesus mora na minha casa. Essa casa tem que estar limpa, organizada. E cientificamente comprovado de que ambientes bagunçados é o emocional bagunçado. Por isso que eu optei em me desfazer de todo o excesso de coisa. Gente, eu não tenho quase nada na minha casa. Na minha casa não é uma... As pessoas não entram na minha casa e falam, nossa, que casa bonita. Não tem um comentário assim. Porque quase não tem nada. Por quê? Porque é pra eu limpar. Porque é pra eu arrumar. Eu não tenho tempo pra isso. O meu tempo ele é utilizado de maneiras muito melhores do que ficar limpando bibelô na minha casa. Nós precisamos entender que o nosso tempo ele é precioso. Ele precisa ser utilizado de maneiras inteligentes. Então, quando a gente olha a nossa casa cheia de bagunça, quando a gente olha a nossa casa cheia de trique-trique, ai, tô com preguiça. Falei pra Maria Mariana, não dá pra usar uma calça e botar pra lavar, porque você tá com preguiça de arrumar. Brusinha não, brusinha tem um negócio da sovaca, né? Negócio da sovaca. Então, usou, lavou. Mas uma calça jeans, bebê, não dá pra usar e lavar. Porque você tá com preguiça de arrumar. Sacou a preguiça? A preguiça, ela é falta de inteligência. A preguiça é o benefício a curto prazo. E quando a gente vive com benefícios a curto prazo, nós vivemos com malefícios a longo prazo. Eu não vou na academia hoje porque eu tô com preguiça, quero dormir mais um pouquinho. É benefício a curto prazo. Eu vou dormir mais um pouquinho. Ó que delícia. Ah, que mamãe.
Mas a longo prazo eu vou encurtar o meu tempo na Terra. A longo prazo, a minha massa magra, eu vou perder a minha massa magra, eu vou me tornar uma pessoa dependente, vou ter dificuldade de levantar. Por quê? Porque a longo prazo eu vou ter malefícios. Então a preguiça, ela é benefícios a curto prazo. E muito mais do que isso, como nós amaldiçoamos a nossa vida. Amaldiçoamos a nossa vida o tempo todo. A minha casa é uma bagunça, ninguém me ajuda. Quando eu descobri isso, quando Deus me mostrou isso, mudou a minha vida. Eu falava assim, eu cozinho para minha sobrevivência. Deus me livre. Que é honra maior do que alimentar a minha filha. Nossa. Gente, chego a me emocionar. Minha casa, ela é meio casa de praia, assim. Não é uma casa arrumadinha, que não tem nada. Parece casa de praia, assim, a minha casa. É tanta vontade de morar na praia que eu faço a minha casa parecer casa de praia. Isso é lei da atração, lei da atração. Boa tarde, turma. Mas todos os dias eu sinto a maior felicidade do mundo em, na minha casa, eu arrumar minha casa, eu limpar minha casa, eu cozinhar e eu não sou escrava de casa. Não tem a ver, não é a minha vibe. Eu não sou escrava de casa. Não tem a ver com isso. Mas é a honra. É a honra. O nosso lar é a honra. E quem mora na nossa casa? Jesus. E a nossa família. Sabe quando nós vamos receber uma visita, que a gente arruma tudo? Eu falo, gente, uma pessoa muitas vezes estranha, ela merece mais do que a minha filha, do que a mim, do que Jesus? O Mingau já olhou feio pra mim. Tá bom, a você também, filho. Na minha casa mora Jesus, eu, minha filha e Mingau. São as pessoas mais importantes da minha vida. A minha casa tem que ser arrumada pra gente. Não, vem um estranho, o que vão pensar de mim? Olha como nós somos sem noção. Nós temos tanta preocupação com o que as pessoas acham da gente, que a gente arruma pras pessoas estranhas. A gente precisa ser bem visto pelas pessoas. Não se importe com o que o ser humano acha de você, mas se importe verdadeiramente com o que Deus tem certeza a seu respeito. E Deus quer que você seja uma pessoa com bom ânimo. E uma outra coisa que Deus fala claramente pra gente, seja diligente. Ser diligente é fazer tudo com bom grado e com alto nível de excelência. Por isso que quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e a gente olha e fala assim, deixa eu fazer uma recapitulação do dia de hoje. Deixa eu fazer uma recapitulação. Eu dei o meu melhor hoje? Eu fui diligente? Eu fiz o meu máximo? Geralmente a resposta vai ser não. Mas isso mostra pra gente como no dia seguinte a gente pode fazer muito mais. Eu não tô preocupada se minha casa tá parecendo casa de revista. Não. Inclusive, até peguei a mesa de jantar e coloquei aqui porque eu quis trabalhar em outro lugar. Peguei a mesa de jantar e mudei. Se você entrar na minha casa, não é uma casa de revista. Não importa. Mas é uma casa usada, é uma casa feliz, é uma casa utilizada, é uma casa com amor. E uma casa organizada. Não tem nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Porque o Senhor diz que nós precisamos ser organizados. Então, uma pessoa organizada é uma pessoa emocionalmente organizada. Que nós estamos de saco cheio de ficar lidando com essas pessoas louquildas. Porque misericórdia. Só tem gente louquilda. Nós se inclui também. Nós é louquildo também. Mas nós estamos buscando uma melhora. Firmou? E essa página daqui é pra isso. É verdade. Sempre fazemos pelos outros. É um absurdo. Tem que estar hoje, arrumada hoje, limpa hoje. Quando a visita vier, vai estar do jeito que sempre tá. Vai estar do jeito que sempre tá. Fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Essa é a ordem dele. Toda a glória e toda a honra é para ele. Tem até um louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa casa é o nosso castelo. É onde a gente tem que ter as coisas. Eu tirei tudo para doar e eu coloquei atrás da minha estação de trabalho. Eu não consegui trabalhar. Até tirar aquilo de mim. Porque era uma energia estagnada atrás de mim. Falei, Deus me livre, né? Deixa eu eliminar. E o Senhor falou comigo, agora, bebê. Eu levantei às 5 horas da manhã. Eu falei, não vou. Isso aqui eu vou dar. Isso aqui eu vou não sei o quê. E eliminei aquilo em 2 horas. Por quê? Aquilo estava me deixando maluca. Nós não podemos ser preguiçosos. Nós não podemos ser preguiçosos. Charmeson Bronson, que é dono e proprietário
numa pousada em Porto de Galinhas. É isso. Eu lembro dos meus seguidores aqui, que eu sou Louquilda. Por isso sou um solteiro feliz. O que tá errado, tá? Porque o Senhor diz que nós precisamos nos relacionar. Se prepare aí pra uma varoa, hein? Vamos lá. Vamos pro próximo tópico. A preguiça, ela não está apenas associada ao trabalho, gente. E sim, como nós cuidamos de nós mesmos, como nós cuidamos das nossas relações. As pessoas, elas estão com preguiça de se relacionar. Ai, não vou terminar com esse namorado, não. Ai, que preguiça, tem que começar tudo de novo. Derme é livre. Preguiça de viver? Que isso, gente? Ai, vou ter que começar tudo de novo, que a gente recomece quantas vezes forem necessárias. Preguiça de viver. É o inimigo, gente, se interpondo. Pode puxar minha orelha. Charmerson Bronson, aqui declaro que vai aparecer uma varoa bem das boas pra você aí nesse ano de 2023. A gente tem preguiça de cuidar da saúde, a gente tem preguiça de malhar, de comer bem, de ler, de aprender uma língua. A gente tem preguiça de terminar uma relação tóxica porque a gente tem preguiça de recomeçar. É atestado de óbito. Ai, não vou terminar com ele, não. Quantas vezes eu já ouvi isso dentro dos meus atendimentos? 10 mil atendimentos. Hoje, completando 11 anos de carreira. Depois acompanhe os stories, que eu vou contar minha história nos stories hoje. Eu tenho certeza que eu vou inspirar muitas mulheres, porque a decisão... Por que eu tomei a decisão de me tornar empreendedora há 11 anos atrás? É o seguinte... Nós temos preguiça de recomeçar, temos preguiça de um trabalho novo, nós temos preguiça de uma nova relação, nós temos preguiça de cuidar da saúde, nós temos preguiça de cuidar de nós mesmos. Olha que coisa, que absurdo. Nós temos preguiça de viver. Mas tem uma explicação, tá? Não é à toa. O cérebro da gente não gosta de gastar energia. Então tá explicado. Só porque não é porque o cérebro é naturalmente assim que a gente tem que receber e aceitar. Nós não podemos receber e aceitar. Cérebro, eu entendo você, tá, babã? Mas aqui agora eu vou dizer pra você um negócio. Eu não quero viver assim. Porque o Senhor diz que precisamos ter bom ânimo, espírito de vitória e ousadia. Como uma pessoa que tem preguiça pode ter espírito de vitória e ousadia? Diz pra mim. Tem pessoas que têm preguiça até de ler um bom livro. Até não. A quantidade de pessoas que tem preguiça de ler um livro, mas fica 40 minutos só buscando uma série na Netflix. Fica lá 40 minutos, ó. Ai, não, já vi esse filme. Ai, não, esse daí é ruim. Ai, não, já... 40 minutos. Mas pegar 20 pra ler um livro? Não. Preguiça do quê? De crescer, preguiça de ser sucesso, preguiça de desenvolver. Porque na hora que a gente aprende novo... Aí dá um bababololada na cabeça, a gente não vai poder mais ser aquela ignorância. E é esse que é o problema. Quando entra um conhecimento novo, que a gente não vai conseguir mais olhar pra gente daquela maneira, isso dá um negócio. Isso não é um negócio que a gente fala, não consigo mais esquecer isso. Eu não consigo mais agir dessa maneira, porque agora eu sei que deu ruim. Então o problema é preguiça de ser grande. Só que bebê. Vamos vir aqui só com um negócio aqui. Ser filho do Altíssimo, que é maior do que tu, por que você está esperando que o inimigo, que é o culpado, se interponha entre ti e o propósito que Deus tem para tua vida? Ai, eu espero que doa demais isso que eu falei agora para tu. Basicamente, tudo em nós revela se somos batalhadouros, ou se nós somos preguiçosos. Tudo em nós revela. Eu tenho preguiça de ser feliz. Oh! Ai, porque a tristeza é tão mais fácil. Eu me coloco lá naquele posicionamento de vítima, de o mundo é ruinzinho. Ser feliz não dá mais trabalho do que ser triste. Não é. O trabalho é o mesmo. O esforço é o mesmo. Pessoas que levam muito tempo para fazer as suas tarefas se frustram. Se organiza. Entenda. Pô, minha casa ela precisa de... Olha, segunda-feira eu faço isso. Mas como que eu faço? Tem que ter gente para ajudar. Entra na página de uma pessoa que faz organização.
Vá buscar conhecimento, fica esperando aí a morte da bezerra, gente. Para com isso. Para com isso. A mulher batalhadora de Deus, que é essa mulher que nós estamos falando hoje, ela não pensa só no trabalho com as mãos, mas é nesse trabalho, nessa busca de novas oportunidades. Então, a mulher batalhadora, a mulher de Deus, essa empreendedora de fé que é diferente, porque a mulher de fé é diferente, bebê, é diferente. Ela busca novas oportunidades, porque ela não tem preguiça do mais. Porque esse mais pertence a ela. Então receba e aceita. Receba e aceita. Quero trazer aqui algumas frases, a gente já vai terminar, porque eu quero fazer lives mais curtinhas nesse processo, nesse período. No momento em que algo se torna um fardo, para nós sabemos que nós não vamos dar o melhor naquela execução. Porque a gente tem preguiça. Nós temos preguiça de nos relacionar, preguiça de cuidar da saúde, preguiça de cuidar da casa. Então, quando a gente já entende que aquilo é um fardo, nossa, cozinhar pra mim é um fardo. O cérebro, ele já proporciona pra gente aquela sensação desgostosa. Então, não traga como um fardo. Não traga como um fardo. As nossas atividades, elas não podem ser um fardo. E para aquelas atividades que são um fardo, isso aí são técnicas de produtividade científica. A gente precisa dividir as tarefas em prioridades, aquilo que depende da gente, que tem horário, que são fundamentais as prioridades. As segundas atividades que a gente vai focar são as atividades com segunda prioridade, tá? Muitas vezes não depende da gente pode delegar. E tem as atividades que são as atividades pequenas, que a gente pode delegar com tranquilidade, mas a gente quer ser controlador. Experimente delegar algumas atividades. Eu lembro de uma cliente minha, e eu nunca vou me esquecer dessa história. E aí ela vivia reclamando. E aí ela falava, de domingo eu já começo a ficar irritada. Eu falava, que blasfêmia, amiga. Ela falava, porque terça-feira é dia de passar roupa. Eu falei, tá amarrado. Falei, quanto valeria pra você não passar essa roupa? Ela, nossa, muito, porque minha vida, ela terça-feira, domingo ela já fica um inferno. Eu já começo a ficar indisposta, porque terça-feira é o meu dia de passar roupa. Eu falei, paga 120 milhões pra uma pessoa fazer isso pra você. Por favor. 120, 130, 150. Vale pra você 150 reais 3 dias da sua semana de 7, que você tá jogando no lixo 3 dias da sua semana. Domingo, segunda e terça. Vale 150 reais? Ela falou, opa! Contrata uma pessoa pra passar. Então tem atividades nossas que a gente pode delegar. A gente tem que tirar esse fardo, tudo é um fardo. Porque a gente se acostuma a reclamar, porque a gente se acostuma. Arrumar a nossa casa é uma bênção. Criar os nossos filhos é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Hoje eu cruzei um menino no mercado, eu só dei bom dia pra ele, mas o bichinho devia estar tão necessitado. Eu falei, bom dia, como vai, tudo bem? Ele, não. Eu gosto de gente sincera assim. Ele, não tá não, porque minha família não me levou pra viajar. Eu parei, fiquei olhando pra ele, fiquei, foi, mas por algum motivo? Ele falou, também não gosto daqui não. Eu falei, aí você tem que mudar daqui. Se você não gosta daqui, você tem que mudar daqui. Então, não trabalhe no lugar onde você não quer. Por isso que eu me tornei empreendedora em 2012 e hoje completando 11 anos de carreira. Porque eu, até os meus 34 anos de idade, eu não me achava boa o suficiente em lugar nenhum. Porque o sistema disse que eu tinha que trabalhar naquelas carreiras. E não era pra nenhuma delas, não existia pra mim. Eu não me sentia pertencente a nenhuma daquelas carreiras que o universo tinha colocado na minha vida. Então, aos 34 anos, eu achava que eu não era boa profissionalmente em nada. E aí, com a glória do Senhor, me tornei mentora. Imagina, há 11 anos atrás. Mentora, coach, mentora, consultora, há 11 anos atrás. Aí eu me encontrei aos 34 anos. Aí eu vejo agora crianças com 25 dizendo, ai, não sou feliz. Aí eu falo, nem saiu do leite, minha gente. Nós temos preguiça de mudar. Nós temos preguiça de melhorar. Nós temos preguiça. Porque é tão bom ficar onde a gente tá, com o conhecimento que a gente tá, fazendo o que a gente tá, é muito bom. Mas eu digo, não é bom, não é próspero.
Quando trabalhamos de bom grado, mesmo que seja um trabalho árduo, mostramos que somos dignas de confiança, de um trabalho melhor, de um salário melhor, de cuidar de mais pessoas, de ter mais responsabilidades. Então, quem que confia no preguiçoso? Ah, não vai com a Tatiana não, porque não dá bom. A Tatiana não fecha negócio com a Tatiana não. Agora, experimenta ser uma pessoa confiável. Teu cachorro, ó, Mingau, você é um cachorro cristão, Mingau. Você é um cachorro cristão, não pode ficar brigando com os vizinhos. Deixa os vizinhos circular. Quem é que confia numa pessoa preguiçosa? Não tem como. Então, para que nós possamos ser pessoas confiáveis, nós não podemos ser pessoas preguiçosas. Outra, a preguiça... Mingau, meu filho. A preguiça é um sentimento. E se você tem o hábito de viver pelo que sente, você tem um problema. Porque os sentimentos, eles vão embora, mas as consequências ficam. Por isso que eu digo, essa série, a mulher de Provérbios 31, a mulher de fé, a mulher diferente, a empreendedora diferenciada, é uma mulher que pensa nas consequências. Então, se a gente vive pelo que a gente sente, os sentimentos vão embora, mas as consequências ficam. O Senhor diz, seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. E o que isso quer dizer? Nós não podemos fazer as coisas aleatórias. A pessoa mais estrategista do mundo se chama Jesus Cristo. Nada que Jesus falava, fazia, pensava, chamava, nada que Jesus fazia era aleatório, porque Jesus não era preguiçoso. E a função de todo e qualquer ser humano na Terra é se tornar mais parecido com Cristo. Essa é a função de todos nós. E por isso que essa mulher empreendedora de fé é uma empreendedora diferente. Não existe um cristão ativo que não seja bem sucedido. O resto é meleca de nariz. Meleca de nariz. A pessoa que vive tomando decisões à base das suas emoções dá ruim. Porque as emoções vão, mas as consequências ficam. Firmou? As consequências ficam. A procrastinação é uma doença fatal. Nós temos uma aula aqui, procrastinação. Corre aqui no meus Reels. Tem uma aula só sobre procrastinação. Pois eu, Tatiana Carvalho, sofro dessa doença fatal. Por que você fala que é doença fatal? Porque eu nunca vou me curar dela. Ou seja, se eu tomar um gole, vai dar ruim. Não é assim? O alcoólatra, ele não pode tomar um gole. Um gole. Ele não pode tomar um gole. Nunca mais o alcoólatra pode beber. E a procrastinação é a mesma coisa. E o que é a procrastinação? Viver pela emoção. Porque eu não quero ter trabalho agora. Então parar de fumar incomoda. Acordar mais cedo e ir para academia incomoda. Ler um livro incomoda. Então tudo isso é malefício a curto prazo para benefício a longo prazo. Fazer uma dieta, por exemplo. Hoje a gente passa fome. Hoje é que a gente já aprendeu que não é assim que funciona, né? Que a gente não precisa mais passar fome para perder peso. Mas a gente deixa de consumir o açúcar, que é gostoso. Eu ainda não consegui, tá? Eu gosto de um açúcar no meu café. Ai, Tati, gosto! Mas, por exemplo, eu parei de fumar em um dia. Porque não dava pra ficar brincando com isso. No dia que eu entendi que tudo que é acima de mim toma um lugar de Deus. Como assim? Tudo que é acima da gente toma um lugar de Deus. Existe Deus e a gente. Se a gente não consegue, é mais forte que a gente. Se é mais forte que a gente, toma um lugar de Deus. Então pense nisso. Quais são as coisas que são maiores do que você? Aquele relacionamento tóxico que você disse que você não consegue se livrar? É esse mesmo? Ai, tô tão acostumada, eu vou sentir tanta saudade daquela pessoa que te detona, daquela pessoa que te escraviza. Deus me livre. A gente quer ser escravizado. É da natureza humana ser escravizado. Por isso que tem tanta dificuldade. Ser escravizado é viver pela emoção.
Existem mais de 800 vezes referência na Bíblia de que nós não devemos agir pela emoção. Isso significa o quê? Importância vezes nossa dificuldade. Nós temos muita dificuldade porque a gente vive pela emoção. E ser preguiçoso e ser procrastinador é viver pela emoção. Amanhã nós vamos ter a aula 5. E amanhã nós vamos falar qual que vai ser o tema de amanhã. Putz! É uma aula melhor do que a outra. Aula 1 nós falamos que mulher é essa? Está aqui gravado. Aula 2, ela é de confiança. O que é ser uma pessoa confiável? O Senhor diz que nós devamos ser pessoas confiáveis. Aula 3 nós falamos, essa pessoa tem que ser boa todos os dias da vida. Isso é a ordem do Senhor. Como? Aula de hoje, aula 4. Ela é batalhadora. Ela é batalhadora. O Senhor diz que a preguiça nos leva à derrota. Nossa, se a gente pegar livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, quantas referências fala sobre a preguiça? A aula de amanhã, aula 5, nós vamos falar, ela dá um jeito. Ela dá um jeito. O Senhor diz que nós precisamos olhar as oportunidades. Então, essa série de aulas é para as pessoas transformarem as suas vidas, porque ela está aqui no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio e mais rico de todos os tempos. E ele nos ensina, ele nos dá a instrução de como nós vamos ser mais bem-sucedidos, sofrer menos, nos relacionar melhor, ter maiores resultados. E eu compartilho com vocês aqui. Essa série, como a mulher empreendedora de fé, é uma empreendedora diferenciada. A mulher cristã é uma mulher diferente. É, Bubu. É diferente. Tem uma esperança. Tem um discernimento. Toma melhores decisões. Se relaciona melhor. Tem menos frustrações. Erra menos. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o manual da vida. O Senhor nos deixou um manual da vida. Então, amanhã eu espero você. Espero que você possa, de alguma maneira, ter se transformado. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Inclusive, a palavra do Senhor, ela penetra tão profundamente que ela chega até os ossos. Então, acompanhe as aulas anteriores aqui. Faça aí um Tatiflix. Para que você possa, pega um caderno, porque quem escreve aprende 2 vezes, e transforme a sua vida. Transforma-se em uma empreendedora voraz, com sede, com foco, determinada. Não tem como não dar bom. Porque um cristão ativo é um cristão bem-sucedido. A Mari arrasou. Amanhã eu espero vocês 12:00. E que o Senhor esteja vivo e habitado dentro da sua vida, da sua casa e da sua família. Até amanhã. Um beijo.